Olá! Neste segmento da Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Ricardo Machado, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Murray Newton Rothbard foi um economista norte-americano da escola austríaca, historiador e filósofo político. Ele ajudou a definir o conceito moderno de libertarianismo, foi um firme defensor do revisionismo histórico e foi uma figura central no movimento libertário americano do século XX. Por meio do seu trabalho, ele fundou e foi o principal teórico do sistema anarquista baseado na propriedade privada, conhecido como anarcocapitalismo. Ele escreveu mais de 20 livros sobre teoria política, revisionismo histórico, economia e outros assuntos. Em seu livro A Anatomia do Estado, Rothbard consolidou seus conhecimentos a respeito do Estado, mudando de forma definitiva a visão de qualquer indivíduo que tenha acesso à obra em relação aos acontecimentos estatais históricos e atuais. Ela é dividida em 7 pequenos capítulos e descreve de forma concisa os vários males provocados à sociedade pelo Estado. No capítulo O que o Estado não é, ele fala como o Estado era e ainda é considerado por muitos autores uma instituição que presta um serviço social necessária para controlar a alocação de determinados recursos considerados estratégicos. Essa ideia é refutada em seguida quando diz que, na verdade, nem o Estado nem o governo representam os interesses da sociedade ou dos indivíduos. Ela é uma organização social que visa manter o monopólio do uso da força e da violência. É a única organização mantida não pela contribuição voluntária ou pagamento de serviços, mas por meio da coerção. No capítulo seguinte, O que o Estado é, ele explica que o Estado é uma organização dos meios políticos existentes para a implantação de um sistema predatório em um território e um povo. É feito por usurpadores e opressores da pior espécie que violam todos os direitos básicos dos indivíduos. O Estado finge se importar com a população por meio de propagandas da ideologia estatal. Dá para notar isso em qualquer propaganda dos vários governos e em discursos políticos. Na verdade, ele só funciona para atender às necessidades próprias do pequeno grupo de sanguessugas que representa a máquina estatal. Rothbard segue o texto explicando como o Estado se eterniza. Aqui esclarece que todos os Estados, inclusive os não democráticos, precisam do apoio popular. Sem tal apoio, eles não se sustentam. É impossível manter o Estado sem o apoio popular. As Forças Armadas e diversas polícias, ou seja, o aparelho militar do Estado, é uma das formas de conseguir tal apoio, mas não é suficiente. Por isso, o Estado precisa de intelectuais que servem para garantir que a população se convença da necessidade de haver governantes e o próprio Estado. Esses intelectuais, antes, foram geralmente sacerdotes e religiosos durante muito tempo, mas atualmente são majoritariamente homens comuns que se dizem defensores da ciência. Esses intelectuais se ocupam em justificar ações despóticas dos governantes como sendo para o bem-estar geral e tentam diferenciá-las do autoritarismo promovido por outros tipos de máfia. Algumas pessoas creem tão firmemente nesses intelectuais que não conseguem imaginar um mundo sem o Estado. Chegam até a venerar políticos que o comandam. A despeito disso, o Estado se torna uma organização autônoma, independente e totalmente separada da sociedade que ele diz representar. Ele visa somente atender aos interesses particulares dos seus membros. O texto segue descrevendo como o Estado transcende seus limites. As agências estatais se impõem ao indivíduo, cerceando seu desenvolvimento e de toda a sociedade parasitada. O Estado é uma organização anticapitalista, pois só se sustenta por meio do confisco da propriedade alheia. O bem dele mesmo é o único propósito. É uma instituição voltada para a própria existência, que não gera benefício algum para as pessoas fora dele. Não existe possibilidade de justiça na relação entre Estado e indivíduos ou sociedade. No final, os indivíduos que representam o Estado, aqueles que garantiram o cargo estatal, se tornam dependentes da busca da sustentação do sistema todo, e o têm como um seguro. Ao mesmo tempo em que defendem a existência do Estado, eles se tornam parasitas explorando seus recursos enquanto for possível. Depois, Rothbard explica o que o Estado teme. O principal temor do Estado é uma ameaça ao seu poder e à própria existência. Para o autor, que não viu o que a internet proporcionou às pessoas quanto à informação e ao dinheiro, ele viu 2 formas de extinguir o Estado: a conquista por um outro Estado e a revolução dos seus súditos, dos indivíduos que compõem a sociedade parasitada. A maior preocupação do Estado é consigo mesmo e não com a população de seu território. Segundo a sua visão, o maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente dos indivíduos, que conteste a moral por trás da existência do Estado em todas as suas vertentes. Mais adiante, ele fala de como os estados se relacionam entre si.
Os estados se relacionam por acordos firmados e obedecidos, assim como alianças e um fingimento de diplomacia. Uma vez que o único interesse do Estado é expandir o seu próprio poder, a possibilidade de conflitos é uma realidade e está sempre presente. No fim, Rothbard descreve a história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social. Ele apresenta os conceitos de cooperação pacífica e a exploração coerciva. O primeiro diz respeito ao poder social que é exercido pelo homem sobre a natureza, representa a transformação dos recursos e a compreensão das leis naturais. A cooperação pacífica é produtiva e traz benefícios à sociedade. O segundo conceito se trata do poder estatal, que é exercido sobre o homem. É a apropriação parasítica da produção dos indivíduos produtivos pelo aparelho estatal para o benefício de indivíduos não produtivos. Essa exploração coerciva é antiprodutiva e traz diversos males à sociedade, como bem sabemos. A obra A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, continua indiscutivelmente atual e pode ser usada para compreender o Estado e para fornecer argumentos para que qualquer libertário se posicione contra o estatismo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Assine o canal e clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. Até logo!